Quem nunca se viu atropelado pelas tarefas do dia a dia? Atire a primeira pedra aquele que nunca sentiu uma pontinha de desespero diante dos inúmeros compromissos, deveres e certas obrigações típicas da vida adulta. Contas para pagar, casa para limpar, passar, lavar, cozinhar, abastecer o carro, cuidar dos filhos, dos pais, dos avós, idas ao mercado, ao sacolão, preparar aulas, levar e buscar os filhos na escola, ligar para o gerente do banco, ter que ir ao banco, lembrar de ligar para aquele amigo irmão que está fazendo aniversário, passar na farmácia e pegar aquele remédio para dor de cabeça ou de uso contínuo que não pode faltar de jeito nenhum. No trabalho, e-mail que não para de chegar, telefone que não para de tocar, mensagem no WhatsApp bombando, pessoas entrando e saindo o tempo todo e você lá, em meio a tantos compromissos, tentando equilibrar os pratinhos e se sentindo verdadeiro urso do pica-pau, correndo de um lado para o outro sem parar. Pilhas de e-mail para encaminhar, pilhas de documento para assinar, pilhas de prova para corrigir, pilhas de reuniões para participar. E a sua bateria é a única que não pode faltar. Aí, você se planeja direitinho para dar conta de toda a imensidão de atividades típicas da sociedade contemporânea. E, de repente, surge o imprevisto. Aquilo que não estava programado, exigindo de você muito jogo de cintura e flexibilidade. Como manter o foco, a responsabilidade, a organização e ainda ser persistente e determinado a ponto de cumprir todos os compromissos e prazos de entrega? É por isso que preparamos essa roda de conversa, para falarmos sobre autogestão. Para isso, contamos com a participação aqui no estúdio da professora Tânia Gomes, que atua na EFAP e que acompanhará as interações via chat. E a participação remota da especialista Ana Zuanazzi, do Instituto Ayrton Senna, da dirigente regional de ensino, professora Cida, da secretária de escola Deise e da diretora de escola Terezinha, além da professora Simone. Todos profissionais da educação, como você e eu, que toparam compartilhar suas experiências e vivências com a gente ao longo desse bate-papo. Eu sou a professora Andréa Angotti, trabalho na EFAP e dou boas-vindas a todos que nos assistem pelo Centro de Mídias ou pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda roda de conversa. Então, o objetivo do dia de hoje e dessa roda de conversa é promover um espaço de escuta e troca de experiências entre os profissionais da educação em torno das competências socioemocionais, visando atender um dos fundamentos presentes no Plano Estratégico da Secretaria da Educação, o cuidar das pessoas. Para isso, nós pensamos em 5 rodas de conversa, onde cada encontro focaremos uma das 5 macrocompetências socioemocionais. E hoje falaremos sobre autogestão. Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje e conte pra gente o que você poderia dizer sobre a macrocompetência autogestão. E por que é importante a gente desenvolver essa macrocompetência no nosso dia a dia? Oi, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre as competências socioemocionais, fico meio tagarela na hora de falar sobre elas. E é muito gostoso falar de autogestão, justamente pelo número de coisas que você estava dizendo lá no começo, né, Andréa? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tem muitas tarefas para desenvolver o tempo todo, né? Então, telefone, e-mail, trabalho, filho, casa, são muitas demandas que a gente tem diariamente para atender. No momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia, se intensificou a necessidade da autogestão, da gente conseguir justamente gerenciar a nossa rotina, gerenciar o nosso tempo. Então é muito gostoso poder falar sobre autogestão nesse momento em particular, né?
Para falar um pouquinho da autogestão, antes eu quero trazer o que, que são as competências socioemocionais, né? Por que, que elas são tão importantes na nossa vida? Elas são importantes justamente porque elas são a forma como a gente age no dia a dia, né? Elas são competências que nos ajudam a lidar com as nossas rotinas, elas são competências, né? Os nossos comportamentos, a nossa forma de agir no dia a dia com os outros, com a gente mesmo, né? No nosso encontro anterior, a gente falou um pouquinho de outra macrocompetência, a resiliência emocional, né? Que também ajuda a gente a lidar com a gente mesmo, com as nossas questões, e a autogestão agora para a gente tentar lidar com essa rotina, né? A autogestão, ela então é a forma como a gente gerencia o nosso tempo, como a gente gerencia as nossas tarefas, as nossas atividades, como que a gente organiza, como que a gente se planeja, como que a gente foca naquilo que a gente precisa fazer. Ela é composta por 5 competências, né? Ela é a macrocompetência maior de todas, né? Ela é composta por 5, que são o foco, a responsabilidade, a organização, a determinação e a persistência. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E aí na ordem. O foco, a palavra chama bastante, né? Quando a gente está focando em alguma coisa, quer dizer que a gente está se concentrando ou prestando atenção naquela coisa. Então, quando a gente está exercitando a competência foco, a gente está olhando, né, focalizando, mirando para uma atividade, para uma tarefa, para algo que a gente tem que resolver. E aí, para focar, a gente tem que despriorizar outras coisas, né, e olhar só para aquilo, prestar atenção, se concentrar só naquilo. Né? Então é uma atividade bastante difícil, né? A Andrea estava falando ali de uma rotina muito grande, onde coisas acontecem ao mesmo tempo, e quando a gente está exercitando foco, a gente está justamente priorizando, né? O que a gente vai atender agora, então o que eu vou focar agora, o que eu vou olhar agora. Então esse é o foco. A responsabilidade é justamente a gente assumir compromissos, né, e se responsabilizar com os combinados que a gente fez, né? Então, quando a gente faz um combinado, um acordo com alguém, seja com a gente mesmo ou seja com o outro, a gente cria uma expectativa para isso, né? Então, o outro espera que a gente atenda aquele nosso compromisso, aquele nosso combinado, e a responsabilidade, ela nos ajuda justamente a pensar nesses compromissos que a gente assumiu, pensar nessas atividades, mesmo que elas sejam difíceis, a gente se responsabiliza por cumpri-las, por gerenciar o tempo para que a gente consiga cumprir esse combinado. Então, essa seria a responsabilidade, também super importante nos nossos dias a dias de hoje, né? Então, a gente tem que se organizar justamente para a gente dar conta dessas responsabilidades que a gente vai assumindo. A organização, né, que seria então aí a terceira competência da autogestão, também o nome chama muito, né? A gente gerenciar, a gente organizar o nosso tempo, organizar as nossas atividades, planejar também quais são as etapas necessárias para a gente atingir uma meta, né? Então, eu tenho ali no meu dia 10 atividades que eu tenho que fazer, eu preciso fazer essas atividades, como que eu vou planejar o tempo que eu vou dedicar para cada uma dessas atividades, quais etapas são necessárias para eu organizar essa atividade. Então, imaginem que, pensando num exemplo bem do dia a dia, né? Sei lá, se eu estou num mercado e eu preciso comprar uma lista de coisas, se eu sei mais ou menos a organização desse mercado, eu consigo passar ali pelas prateleiras, pegar os itens por ordem de proximidade e finalizar minhas compras num tempo muito curto. Se eu não me organizo, ou se eu já não faço uma listinha de coisas que eu preciso na minha casa, pode ser que eu gaste um tempo muito grande, um tempo desnecessário fazendo isso. Ou, por exemplo, na minha rotina de trabalho, eu tenho uma série de e-mails para responder. Talvez eu conseguindo me organizar melhor com o tempo que eu demoro para elaborar cada e-mail, com o tempo que eu demoro para fazer cada tarefa, eu me organizo melhor, eu aproveito melhor meu tempo, eu planejo melhor as minhas atividades. Então, essa é a organização. A determinação
é o quanto que a gente se esforça, né? A nossa competência para justamente se esforçar, se empenhar, dar o melhor de si, continuamente se desafiar também, né? A buscar o melhor, atingir aquele objetivo. Então, eu tenho uma tarefa para fazer, se eu uso a determinação, eu estou me empenhando mais, né? Eu estou dando ali o meu suor para eu conseguir completar aquela tarefa, atingir aquele meu objetivo, né? E aí vamos imaginando que para isso a gente precisa também da motivação, né? São coisas um pouco diferentes, mas a determinação também exige aí a nossa motivação, o nosso trabalho duro para atingir aquela meta, aquele objetivo, aquilo que eu quero cumprir. E a persistência é justamente a capacidade da gente superar os obstáculos para cumprir aquilo que a gente precisa cumprir, aquele combinado, aquele compromisso, né? Então, muitas vezes, na nossa rotina, né, quem nunca teve que lidar com o tal do imprevisto, né? Como a Andrea estava contando lá no começo, o imprevisto nada mais é do que uma coisa que a gente não esperava ali, né? Um desafio que quebra a nossa rotina, que mexe ali com a gente, com o que a gente estava planejando, e se a gente, por exemplo, tem a persistência, né, tem bem desenvolvida essa capacidade socioemocional, a gente consegue superar esses obstáculos, que, por exemplo, seriam imprevisto, para a gente poder transpor isso e conseguir concluir ali aquilo que a gente estava pensando. Então, essas são as nossas 5 competências associadas à autogestão, né? Então, elas são todas ali direcionadas para a forma como a gente se organiza, para a forma como a gente planeja ações do nosso dia a dia. E olha como elas são importantes, né? Se a gente consegue gerenciar nosso tempo, se a gente consegue estabelecer uma rotina, ou minimamente organizar ali o nosso dia a dia, a gente vai conseguindo desenvolver as nossas atividades de uma forma mais fluida, né? Imaginem a gente ter muita coisa para fazer, se a gente não tem pelo menos uma sequência do que a gente faz, quanto tempo a gente precisa para aquilo, a gente acaba se embananando no meio do dia, perdendo tempo com tarefas que muitas vezes a gente poderia resolver de outras formas, e isso acaba frustrando, isso acaba estressando a gente, né? A gente não consegue fazer o que quer, gera aquele desconforto. Então, a autogestão ajuda bastante no nosso dia a dia. Bacana! E depois dessa rica explicação da Ana sobre essa macrocompetência autogestão, a gente vai incluir mais uma convidada nesse bate-papo, nessa roda de conversa, trazendo para a gente como ela trabalha essa macrocompetência na sua rotina diária. Com a palavra, a educadora Simone de Oliveira Gonçalves, professora dos anos iniciais da escola Professor Salvador Filardi, da Diretoria de Ensino de Bauru. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, boa tarde, meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desta roda de conversa com vocês. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho de como é o meu dia a dia, tá? Eu acordo bem cedinho, antes das 6 horas da manhã. Faço meus alongamentos, as minhas atividades domésticas, tá? Como todas nós. Às 7h30 já estou online para atender os meus alunos. Nesse período, eu preciso ter muito foco, muita concentração, porque eu tenho que estar atenta até o que os meus alunos me escrevem nos chats, né, das aulas, porque eu percebo a ortografia para depois trabalhar com eles. Então, é uma rotina muito agitada, como a Andrea muito bem explicou, tá, no início. As dúvidas deles me mostram, me dão um norte de quais serão os próximos passos a seguir e me ajudam a planejar as próximas aulas. No início da pandemia, eu disponibilizava apenas as aulas em PDF e mandava áudios explicativos. Porém, eu percebi que esta ação não estava sendo suficiente, não estava ajudando os meus alunos a esclarecer as dúvidas que eles me apresentavam. Então, eu sentia a necessidade de mudança. Mas como que eu ia mudar? Eu não sabia subir vídeos, eu não sabia gravar aulas. Então, foi um período que precisou de mim
muita aprendizagem. Então, eu fui procurar tutoriais, fui procurar fazer cursos, tudo para poder melhorar a qualidade das aulas que eu disponibilizava aos meus alunos, tá? Hoje, eu disponibilizo as aulas gravadas e também faço aulas ao vivo com os meus queridos alunos que estão lá me esperando agora. Não foi fácil, não foi mesmo, tá? Foi muito difícil, mas assim, com muito esforço, com muita determinação, com a ajuda de pessoas muito queridas, eu consegui superar essas dificuldades e esses desafios. As mudanças, os imprevistos, eles surgem todos os dias na nossa vida, todos, todo dia, todo momento. Porém, a maneira como a gente encara esses desafios, como a gente encara os fatos, faz toda a diferença, tá bom? Pela manhã, quando eu acordo, eu reflito assim, eu penso comigo mesma, assim, o que eu vou aprender hoje, tá? O que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E vou elaborando, planejo minhas aulas, são todas planejadas de acordo com as habilidades previstas da semana, mas essas habilidades também podem mudar de acordo com o decorrer da semana, né? Que são os imprevistos que surgem aí. No final do dia, eu faço a minha reflexão pessoal, o que deu certo, o que não deu, o que eu preciso melhorar, tá? E esse processo de autoavaliação, de autoconhecimento, ele me ajuda muito a me organizar, a ser mais organizada, tá certo? E quando esses imprevistos acontecem, eu me reorganizo, tá? Porque tudo é flexível, até a nossa rotina diária, minha rotina com os alunos também, tá? E nós, professores, a gente precisa ter consciência do compromisso social que nós temos com nossos alunos, além do compromisso pedagógico, tá? Nós não somos professores por falta de opção. Esse é o nosso ofício, é o nosso trabalho e que estamos desenvolvendo muito bem, tá bom? E assim, eu queria deixar uma dica para todos que estão nos assistindo, que é desafiem-se. Vocês vão conseguir fazer também. A gente começa fazendo o mínimo e logo passamos para o básico, e quando vocês se derem conta, vocês estarão fazendo mais do que o necessário, tá? E eu gostaria assim, de terminar com uma frase que eu gosto muito, que é a frase do lenço, né, que as meninas sempre ouvem, estou cansada já de me ouvir, que é a seguinte, enquanto uns choram, outros fabricam lenços. Mas e aí, você fabricou o seu lenço? Não guarde só para você. Pegue o seu lenço e ajude outra pessoa, tá? Então, é isso que eu procuro fazer. Através da minha prática do dia a dia, ajudar não só os meus alunos, mas também os meus pares, tá? Tentando compartilhar aquilo que eu aprendi durante todo esse tempo, tá? Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Simone, muito obrigada pelo seu depoimento aí, trazer para a gente aí a sua experiência em torno dessa macrocompetência autogestão. E você que nos assiste, teria alguma experiência para trazer para a gente sobre autogestão? Como você trabalha a sua autogestão no seu dia a dia? Conte para a gente, enriqueça esse bate-papo. Ana, a gente percebe, né, que a professora Simone traz alguns elementos essenciais a uma boa autogestão. Você teria alguns para destacar para a gente? Nossa, muito rica a fala da Simone. Muito obrigada, Simone, por compartilhar todas essas experiências, né? Tanto da sua rotina, como que você se organiza e como você busca constantemente aprimorar a sua autogestão, né? Cada uma das competências da autogestão. É muito bacana mesmo essa troca que você trouxe.
eu gostei muito dessa dica que você deu logo no final da sua fala, que é justamente isso, né? Como que a gente pode ir aprimorando a nossa autogestão ao longo do tempo? E quando a gente vai mesclando atividades que são mais fáceis, atividades que são aí intermediárias e atividades que são mais complexas, a gente vai tendo justamente oportunidades diferentes de ir desenvolvendo aquilo que a gente está querendo, né? Aquela nossa autogestão. Então, essa mescla, ter atividades que são simples, que eu consigo organizar muito rapidamente, então que eu consigo ter uma meta curta, que eu consigo atender a essa meta, por exemplo, naquele mesmo dia. Então, minha meta é acordar e fazer alguns exercícios. Então, eu consigo me planejar, por exemplo, acordando num horário específico, que eu consigo aí mensurar um tempo que eu considero ok para fazer o meu exercício, e aí eu consigo, por exemplo, já gestar, né, gerir esse tempo, conseguir planejar essa rotina. Então, seria uma tarefa um pouco mais simples, até tarefas mais complexas, por exemplo, como a própria Simone estava trazendo, de planejar as aulas, conseguir planejar todo o material que vai ser passado e etc., que daí também já seria uma tarefa mais complexa e tudo mais. Então, além de mesclar a complexidade das tarefas, uma outra coisa que é muito importante que a Simone trouxe na fala dela, que é bacana, é justamente fazer uma reavaliação do processo. Né? A gente sabe, existe uma dica que é muito básica, que é montar listinhas, né? Então, eu tenho uma série de atividades que eu preciso fazer naquele dia, que eu preciso fazer naquela semana, naquele mês, eu consigo ir mensurando quanto tempo eu demoro para fazer cada atividade, quão complexa essa atividade é. Então, essa atividade vai me durar o período todo da manhã, então em 1 hora eu consigo finalizar. Mas, além disso, é legal a gente fazer uma reavaliação daquilo que a gente conseguiu fazer e também daquilo que a gente não conseguiu fazer. Ou seja, aquilo que eu consegui terminar no final do meu dia, ou no final do período ali que eu estava planejando terminar aquela atividade, é legal eu saber o que deu certo. Então, o que eu fiz que deu certo? Então, eu planejei muito bem o tempo, ou eu deixei uma folga, então eu imaginava fazer aquela atividade em 1 hora, mas eu deixei na minha agenda 1 hora e meia para fazer, porque eu justamente estou prevendo o imprevisto, por assim dizer, né? Então, eu já esperava ali o que eu pudesse ter algum imprevisto, ou então que eu fosse demorar um pouquinho mais, então eu dediquei um tempo a mais, e isso deu certo. Então, essa foi uma estratégia legal. Se foi uma estratégia legal, eu posso usar ela quando eu estiver planejando outras coisas, quando eu estiver me organizando para fazer alguma outra tarefa. Ou então, alguma coisa que não deu certo. Eu tinha planejado de uma forma, mas é muito mais complexo, ou então eu precisei aprender uma nova habilidade, né? A Simone estava trazendo, que foi buscar vídeos, aulas, cursos para poder se aprimorar em algumas coisas. Então, isso também é uma coisa que eu não estava planejando, eu não estava contemplando a necessidade de fazer esse curso ou de fazer essa atividade, e isso acabou impactando, eu consegui atingir essa meta, tudo bem. Né? Mas conhecer o que me impediu, o que me dificultou fazer alguma coisa, também me ajuda para eu poder ir aprimorando isso. Né? E uma outra coisa que é essencial, que a Simone também trouxe na fala dela, que foi muito bacana, é a importância das pessoas na nossa rotina, né? A gente está numa cultura, né? A gente é rodeado por pessoas, as pessoas elas se ajudam, né? A ideia é que a gente se ajude. Ninguém aqui é robô, a gente não fala de autogestão como se a gente estivesse falando de robozinhos, muito pelo contrário, né? A gente tem rotinas lotadas e nós temos facilidades para algumas coisas, dificuldades para outras coisas, e quando a gente interage com o outro, quando a gente sabe pedir ajuda, ou quando a gente consegue distribuir as nossas tarefas também com as pessoas à nossa volta, a gente otimiza o nosso tempo, a gente otimiza a nossa rotina, e aí, de novo, a gente tendo esses ganhos, a gente
gente também consegue diminuir nosso nível de estresse, ter um dia mais tranquilo, conseguir se organizar melhor. Então, as pessoas também são importantes aí para a gente conseguir desenvolver a nossa autogestão. Que bacana, obrigada, viu, Ana? Gente, vamos incluir então nesse bate-papo mais uma convidada que tem muito a dizer sobre autogestão? Com a palavra, a educadora Deise Carmen Costa Castro do Nascimento, secretária da escola, professor Antônio Nunes Lopes da Silva, da Diretoria de Ensino de São Vicente. Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa, Deise. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente nessa roda de conversa. Obrigada, Andréia. Obrigada, meninas. Bom, como a Andréia falou, o meu nome é Deise, eu sou secretária de escola na Escola Professor Antônio Nunes Lopes da Silva, no município de Praia Grande, Diretoria de Ensino Região de São Vicente, onde eu trabalho há 28 anos. Tá? E muito me orgulho de dizer que sempre na mesma comunidade e na mesma escola. Muitas situações foram vivenciadas, né, ao longo desses 28 anos. Algumas boas e outras nem tanto, mas acredito que as situações que não são boas servem para o nosso aprendizado e crescimento pessoal e profissional. E quando digo vivenciamos, refiro-me principalmente à grande equipe que formamos dentro da Secretaria de Educação, porque o nosso maior compromisso é com a formação dos nossos alunos. Todos os dias, enquanto me preparo para ir à escola, vou planejando o meu dia, a minha rotina, colocando em ordem tudo o que farei naquele dia. E é bem verdade que nem sempre dou conta de tudo, mesmo com o auxílio das meninas que trabalham comigo na secretaria, pois quando iniciamos o dia, aí parecem situações diversas que nos impedem de concluir muitos trabalhos. Aí eu tenho que fazer o replanejamento daquele dia para darmos conta de cumprirmos o maior número de tarefas possíveis, né? E confesso, muitas vezes eu fico frustrada por não conseguir e algumas tarefas ficarem para o dia seguinte. Esse ano, nós estamos vivenciando um ano atípico para todos, pois nunca imaginamos estarmos em meio a uma pandemia e de repente sairmos da nossa zona de conforto e termos que nos adequar a diversas situações, a diversas ferramentas, mudar a nossa rotina, a nossa forma de trabalhar e a nossa forma de nos relacionarmos. Quando houve a suspensão das aulas presenciais, tivemos que passar a trabalhar em casa. A princípio, eu gostei. Montei a minha mesa de trabalho em casa, com tudo que eu necessitava para dar continuidade à minha rotina de forma remota, meu trabalho de forma remota. Auxiliando os gestores da escola, fazendo atendimento de pais, professores e alunos com as ferramentas que eu tinha disponíveis. Mas não demorou muito para que os desafios acontecessem. E posso dizer para vocês, o meu maior desafio durante essa pandemia foi trabalhar com a plataforma São Paulo Sem Papel e também as ferramentas dessas reuniões online. A plataforma Sem Papel, São Paulo Sem Papel, por quê? Ela foi recentemente implantada em nossa diretoria de ensino. Então, eu não estava familiarizada com a ferramenta, né? Porque até então só havia utilizado para encaminhar documentos sem muita complexidade, setor de pagamentos e outros setores, né? E aí, de repente, tive que me vi tendo que encaminhar processos como licença-prêmio, evolução funcional, tudo pela plataforma. Diversos erros aconteceram, devolução de documentos também. Mas, como eu digo, né, sempre temos anjinhos que olham por nós. E o anjinho nessa história foi a Vanessa, da diretoria de ensino. Ela me ligou, eu havia encaminhado um documento
né, um processo e não estava de acordo. Ela me ligou, ela me ensinou como desentranhar o documento, como criar o expediente, anexar os documentos e encaminhá-lo de forma correta. Hoje eu posso dizer que eu já consigo trabalhar com a plataforma. Tá? E quanto às reuniões online, bom, essa ferramenta eu ainda estou aprendendo, tá? Eu sou movida pela curiosidade, pelos desafios, tanto que aqui hoje eu estou. Gosto de ler, de estudar, busco sempre me atualizar com os cursos oferecidos pela EFAP. Procuro também motivar as meninas, o pessoal que trabalha comigo, a estudarem, para que possamos sempre buscar a excelência no atendimento e a eficácia nas demandas diárias. Busco também sempre quebrar aquele bordão que costumeiramente ouvimos por aí, onde dizem que o funcionário público não trabalha. Isso não é verdade. Trabalhamos e trabalhamos muito. Ao final do dia, gosto sempre de fazer uma oração com a minha mãe, agradecer pelo dia, refletir sobre o que deu certo, o que não dei, os aprendizados que eu tive com erros e acertos. Reflito também sobre os pontos que posso melhorar, não só profissionalmente, mas também como pessoa, pois acredito que, assim como os nossos alunos, estamos em constante aprendizado e crescimento. É isso, tá? Quero agradecer aqui a oportunidade, tá? E dizer muito obrigada a todos que contribuíram para que eu me tornasse a profissional que hoje eu sou, tá? E dizer que junto somos muito mais fortes e que quando temos boa vontade e persistência, vencemos barreira, realizamos sonhos. Muito obrigada. Nossa, Deise, a gente que agradece. Nossa, e você termina de um jeito tão bonito, né? Realizamos sonhos mesmo, viu, Deise? Muito obrigada por compartilhar com a gente aí a sua vivência. Ana, a Deise, ela traz também, assim como a Simone trouxe, muitos elementos que são importantíssimos para uma autogestão, né? Ela coloca a questão da necessidade de se replanejar, ela coloca também a questão da persistência, né? A gente nota pela fala da Deise, pelo depoimento da Deise, que ela também trabalha outras macrocompetências. Então, a gente percebe que a autogestão, ela não vem sozinha, não é mesmo? Nossa, que bacana. É isso mesmo. Muito legal sua fala também, Deise. Eu achei muito inspiradora conhecer aí toda a sua trajetória, né? Justamente 28 anos, deve ter muita história para contar. E é isso, né? As macrocompetências socioemocionais, a gente trata de 5 macrocompetências, mas elas são todas relacionadas uma com a outra, né? Então, a gente tem que pensar no desenvolvimento integral dessas competências, né? A gente divide aí em caixinhas para ficar mais fácil da gente entender, da gente, inclusive, propor atividades que são específicas para cada uma delas, né? Para cada uma das macro, especialmente, mas elas são super relacionadas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da autogestão, a gente fala justamente da gente conseguir organizar o nosso tempo e de como que isso tem impacto em outras áreas da nossa vida e em outras competências socioemocionais. A Deise, logo no comecinho, falou que tiveram alguns momentos de frustração, né, justamente porque precisava conhecer ferramentas novas, lidar com uma rotina que é extremamente desafiadora, né? O começo da pandemia a gente não sabia muito bem o que fazia, o que não fazia, o que podia, o que não podia, conhecer como que transpõe algumas barreiras, né? E aí uma das competências socioemocionais dentro da autogestão é justamente a gente ser persistente, né? Então a gente conseguir transpor as barreiras, e aí a Deise falou dessa frustração,
né? Quando a gente fala de frustração, a gente lembra justamente da resiliência emocional, que foi o que foi falado no encontro passado. Então, elas todas andam juntas, né? E é muito interessante falar da questão da frustração, porque justamente alguns estudos com a autogestão, eles vão mostrando que as pessoas que têm melhor desenvolvido a autogestão, então que têm bem desenvolvido o foco, a determinação, a persistência, todas as competências socioemocionais da autogestão, elas têm menores níveis de burnout, né? O burnout é justamente aquele estresse no ambiente laboral, né? Mas o estresse num nível já não adequado, né? Num nível que é prejudicial. Então, essas pessoas que conseguiram desenvolver bem a autogestão nelas, elas lidam melhor com o dia a dia, elas conseguem justamente organizar melhor a rotina delas, e isso vai diminuindo o nível de estresse dela, isso vai favorecendo que ela tenha uma vida mais saudável também nesse aspecto, né? Então, é muito bacana a gente olhar também para essa questão da autogestão com o estresse, né? Ah, muito bem, Ana, muito obrigada, viu? Agora eu vou para o chat, eu quero saber, estou curiosa para saber aí se tem, né, Tânia, alguma experiência aí compartilhada das pessoas que nos acompanham, né? Se tem alguma pergunta para os nossos convidados, diz aí, Tânia. Sim, temos algumas perguntas, né? De maneira geral, muitos elogios, né? A nossa especialista, a professora Ana, né? O pessoal também tem um fã-clube grande aqui, né? Aparecem aqui no chat também para parabenizar o trabalho e concordar realmente de que eles são pessoas muito bem indicadas, né? Para falar de autogestão, né? Então, parabéns a todos também. E eu tenho aqui umas colocações interessantes, né? Vou até pegar por aqui. O professor Eduardo, né, ele dá parabéns por essa iniciativa, né? Ele diz que é muito interessante, né, uma iniciativa que dá voz à rede, né, para que ela possa falar também de macrocompetências, da maneira como ela faz também esse tipo de gestão e o desenvolvimento dessa macrocompetência. A professora Luciana, ela fala que para a autogestão, né, também é necessário fazer a gestão do tempo, né, e organizar a nossa rotina, né. Isso também foi falado pela nossa especialista, a Andrea também fez aqui a colocação. A professora Tabata, né, ela fala que é imprescindível organizar o tempo, né. Então, realmente, cuidar do reloginho é alguma coisa, sem dúvida, muito importante, né, para que a gente dê conta de desenvolver aí a nossa autogestão. E eu tenho uma pergunta aqui em especial para a nossa especialista. Deixa eu pegar aqui, porque são muitas pessoas. Olha, tá. É o seguinte, ela é um relato, na verdade, né? E aí ela diz que ela planeja, né, bastante, que ela costuma fazer listas também para essa organização, né, assim como também foi indicado aqui, mas ela tem dificuldade de seguir essas listas, dificuldade de dar conta dessa organização e, em certa medida, se sente até desanimada quando ela olha para essas listas, né, que ela também precisa cumprir. Então, eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouquinho também, né, ela gostaria de uma palavra, né, que pudesse ajudá-la aí nessa dificuldade. É a professora Elisângela. Pois é, né? Muito bacana. Obrigada, Elisângela. Justamente, né? A gente até tenta usar as listas. Acho que essa é uma das dicas mais usadas aí quando a gente fala em gestão de tempo, em autogestão. Mas muitas vezes a gente tem uma lista que é interminável, que a gente fica com um frio na barriga de ver essas listas e de ter que cumpri-las, né? Mas a ideia é que a lista, na verdade, ela sirva só como uma ferramenta organizadora, né? Então, será que essa lista ela está grande demais? Por quê, né? O que está acontecendo para essa lista ser grande demais? Como que a gente consegue, por exemplo, organizar essa lista? Por complexidade, por tempo, por urgência. A gente não vai conseguir dar conta de
tudo e absolutamente tudo que a gente tem para fazer, assim, isso é uma certeza. Tarefas para a gente fazer, elas vão continuar surgindo e vão cada vez aumentando mais, né? Então, a gente já sabendo que alguma coisa sempre escapa ali das nossas listas, isso também ajuda a gente a priorizar o que realmente a gente precisa fazer naquele momento, quanto tempo a gente precisa dedicar naquele momento. Então, a Tânia foi trazendo alguns comentários, né, do chat, justamente dizendo da organização do tempo. Então, se a gente está prevendo aí que a gente vai demorar 1 hora para fazer aquela atividade, talvez a gente coloque ali o que a gente chama de uma gordurinha, né, então de um pouquinho a mais de tempo, que é para um imprevisto, que é justamente porque de repente aquela tarefa é um pouco mais desafiadora do que a gente estava prevendo, ou então eu preciso entregar aquele relatório, eu preciso terminar de corrigir essa prova, isso é uma urgência, então eu preciso priorizar ela. Algumas pessoas fazem listas, por exemplo, na semana, do mês, então essas divisões também ajudam a gente a lidar com isso, né? Mas é sempre importante, acho que, ressaltar que a lista, ela para ela funcionar, ela deve servir como uma auxiliar e não como uma cobrança, né? Uma coisa que acaba ficando negativa ali. Ela tem que servir muito mais como um guia, só para a gente entender mais ou menos o que a gente precisa fazer e não como algo que gere ansiedade, que gere um certo nervosismo, né? Uma coisa que também é bem legal quando a gente fala de listas, é que a gente tenha pontos de checagem para essas listas, tá? Eu estou falando de lista, mas a gente pode pensar em qualquer método de organização que a gente possa vir a adotar. Então, se a gente coloca só lá no final, cumpriu ou não cumpriu aquele objetivo, aquele compromisso, aquele combinado, a gente acaba deixando muito para o final e se surgir algum imprevisto, a gente não consegue dar conta dele, né? Então, de repente, no meio do dia, a gente conseguir reavaliar isso, né? Tanto a Simone quanto a Deise falaram um pouco sobre a avaliação daquilo que elas fizeram no dia, então talvez ter mais momentos para avaliar o que foi feito, o que foi positivo, o que não foi positivo. Se mesmo assim a gente não está conseguindo organizar a nossa rotina, o que será que está acontecendo para isso? Né? Quais daquelas 5 competências socioemocionais da autogestão, talvez a gente precise olhar, então talvez a gente precise do foco, fechar, né, uma janelinha e só olhar para aquilo que a gente precisa fazer, porque é o prioritário, porque é o mais urgente, o que mais está acontecendo, né? Quais são os vilões que roubam o nosso tempo, o que está atrapalhando a nossa rotina, e às vezes inclusive é alguma questão do nosso ambiente, né? Então eu estou num espaço que constantemente eu sou interrompida, eu sou constantemente interrompida por barulhos, por pessoas, eu preciso, sei lá, desligar o meu e-mail porque eu tenho que corrigir essas provas, ou então eu tenho que revisar esses relatórios. Então, quais outros artifícios ali do ambiente eu consigo utilizar para eu conseguir transpor esses desafios? Ai, que bacana, viu, Ana? Obrigada, viu, pelos seus comentários aí. Eu acho que a gente já meio que esclareceu, será? Ajudou? Conseguimos, será, ajudar a professora Elisângela na sua dificuldade em torno da organização? Que eu acho que não é só você não, viu, professor? Eu acho que muita gente se identificou aí com a mesma dificuldade. E aí me bateu uma curiosidade, viu, Tânia? E aí eu vou fazer uma pergunta aí para quem nos ouve, aí, quem nos assiste aqui pela transmissão aqui via Centro de Mídias. Escreva aí, conte pra gente dessas competências dentro da macrocompetência autogestão, qual é aquela que você tem mais dificuldade? Seria o foco? Seria a organização, como a professora Elisângela? Seria na persistência? Em manter a determinação? Né? Ou seria na questão, eu já falei o quê? Foco, organização, persistência, determinação. Eu acho que faltou... Deixa eu ver aqui o que faltou. Já não lembro mais. Já não lembro mais. É tanta coisa na responsabilidade também, né? Que é uma outra característica.
que vocês têm mais dificuldade e por quê? Conte pra gente. Então, enquanto o pessoal contribui aí no chat com as suas colocações, os seus comentários, a gente vai convidar para entrar nessa roda de conversa mais uma educadora trazendo a sua importante experiência e vivência em torno da autogestão. Então, com a palavra, a educadora Maria Aparecida do Nascimento Barretos, dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Seja muito bem-vinda, professora Cida. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite. Obrigada aos meus colegas que gentilmente me indicaram, né? Obrigada a todos. Quero cumprimentar a todos os educadores, a todos os dirigentes, aos meus colegas de Guarulhos, especialmente de Guarulhos Sul. Andréia, no começo, quando você começou a falar de todas as coisas, eu falei, Jesus, ela conhece a minha vida, né? Ela conhece a vida de todos, meu Pai. E aí cada uma foi falando, a Simone, a Deise, né? E a Ana, quando foi fazendo seus apontamentos, eu falei, a Ana foi falando tudo da minha fala, eu tenho 10 folhas, a Ana foi falando, né? Mas, na verdade, assim, é um pouquinho de tudo mesmo. Enquanto dirigente de ensino, quando eu fui refletir, quando fui convidada, e nós fomos convidadas, e eu fui refletindo esta autogestão em todos os momentos, como educadora, depois em todos os cargos que eu exerci esta função, porque fazem 40 anos que estou na educação, né? Comecei como professora substituta, depois titular de cargo, professora coordenadora, vice-diretora, diretora titular de cargo, supervisora de ensino e atualmente ocupo como dirigente, a função de dirigente. E em todos esses cargos nós temos aí a autogestão, os desafios, porque nós somos seres que estamos sempre aprendendo, né? E o aprendizado fez parte da minha vida, o desafio fez parte da minha vida sempre, porque é um desafio para nós chegarmos até aqui. Só que em todos esses espaços, como disse a Simone, como disse a Deise, nós não estamos sozinhos. Enquanto dirigentes de ensino, são inúmeras as tarefas, porque representamos o secretário, cumprimos e realizamos aqui as políticas públicas do Estado de São Paulo. E o nosso foco é um foco que começou lá na sala de aula, como a Simone falou, e ele veio vindo, né? E ele veio crescendo. E com isso a nossa responsabilidade com o outro, a nossa responsabilidade com o caminhar. E quando eu digo que não faço sozinha, e nós não fazemos mesmo, porque nós temos uma equipe. E essa equipe, ela é excelente, graças a Deus. Por onde eu passei, eu tive pessoas excelentes, e aonde eu estou, eu tenho profissionais excelentes. Então, o trabalho, ele é compartilhado, e cada um tem a sua responsabilidade e o seu compromisso. E é claro, eu estou aqui direcionando, compartilhando, estou sempre à frente de todas as questões. Fico atenta a todos os direcionamentos da subsecretaria. Quando a Andréia falou, fica atenta a e-mail, ao WhatsApp, eu falo, Jesus Cristo, eu tenho que tirar o WhatsApp da minha frente, o celular, para dar conta de algumas questões, porque são inúmeras as demandas. As escolas, as demandas das escolas,
aos centros e núcleos das diretorias, aos encaminhamentos da supervisão, que são assessores, aos PCNPs nas questões pedagógicas, aos funcionários da diretoria, aos diretores de centro de núcleos e, inclusive, as meninas contratadas que fazem de tudo para deixar as questões, os ambientes todos organizados. Então, fazemos parte de um corpo, né? Cada um tem um pedacinho e juntos nos completamos. Tem dia que eu falo assim, hoje vai ser muito tranquilo. Eu acordo, como todos, faço a minha prece, porque tenho fé, e todos os dias eu saio e falo assim, tudo dará certo. Hoje tudo dará certo, e o meu lema é esse, para todos os diretores, para todos nós. Tudo dará certo. E no caminho, já recebo um telefone, já recebo um WhatsApp, e já a demanda já vai para outro caminho. Aqui mesmo sentada, esperando para entrar, eu já tive uma demanda da chuva. Aí eu falei, não posso, agora não. Aí já passei essa demanda para outro da chuva e fiquei aqui, porque eu falei, ô chuva, me deu uma folga justo hoje. Nunca entrei no centro de mídias, né? Pelo menos um dia. Então eu passei essa demanda para outro, mas eu estava sentada aqui, o temporal, e aí veio a demanda. Essa demanda ela teve que ser resolvida por outro. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Qual o maior desafio que nós tivemos, que eu tive aí neste caminhar, né? Nós tivemos aqui na diretoria um feminicídio, e esse feminicídio marcou muito a todos nós, porque foi uma funcionária e a filha dela muito querida. Isso marcou a todos, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que nós precisamos sempre estar atentos ao outro, o que o outro está passando, quem é o outro, ouvir o outro, olhar o outro, né? Eu acho que eu sempre pergunto, por que será, né? Sempre estou me perguntando. Um outro desafio foi este, da pandemia e as distâncias. Lidar com as distâncias de pessoas que estavam sempre próximas, e quando você precisava, você estava ali, a pessoa estava ali, porque são pessoas que pertencem ao grupo de risco devido à idade. Isso é muito difícil, porque é muito bom você olhar no olho das pessoas, né? Você está perto das pessoas. E é muito bom o calor humano, você está perto. E uma outra demanda que a Tabata, quando ela colocou aí, né, um outro desafio, é o tempo. Realmente. O tempo, eu digo, acho que os dirigentes podem concordar comigo, né? Tomara que eles tenham maior domínio do que eu. Mas eu digo que ele poderia ter um pouquinho mais de horas. Aí, Ana, eu organizo o meu dia a dia. Eu pego os e-mails, coloco de um lado aqueles que são mais urgentes. Deixo daqui aqueles que dá para eu responder depois. E com isso, eu ultrapasso a minha hora de trabalho. Por quê? Porque aí vai chegando mais urgentes, vai chegando mais urgentes, vai chegando mais urgentes. Mas eu digo sempre que os desafios, eles nos ajudam a primeiro buscar tudo aquilo que nós aprendemos anteriormente. Os desafios que eu enfrento fazem com que eu busque as aprendizagens que eu tive durante todo o meu processo. E a buscar novas aprendizagens, porque tudo é aprendizagem e tudo é crescimento. E eu falo para todos que nós não estamos aqui para sofrer, e que mesmo no trabalho nós podemos ter relações de amizade, de construção, podemos estar bem,
e podemos ser felizes. Para terminar, eu quero agradecer, né? Agradecer ao Henrique, depois eu converso com ele, que ele me indicou, e as meninas que me colocaram aqui e falaram, não, vai a Cida, né? Mas é isso, depois eu não sei se a André vai deixar a gente aí para se despedir, mas é um pouquinho só, viu, Ana? Porque, como bem organizada, eu fiz 10 folhas. É isso aí. Obrigada, professora Cida, por compartilhar com a gente aí a sua vivência. Ana, a professora Cida, ela demonstra uma clareza muito grande em torno dos desafios, né, que ela enfrenta no dia a dia. Essa consciência em torno dos desafios do dia a dia, ela é fundamental para uma boa autogestão, não é mesmo? Justamente, né? Os desafios, como a a Maria Cida estava falando, eles podem servir para mobilizar, para que a gente consiga se organizar, para que a gente consiga fazer as nossas rotinas e seguir o que a gente precisa fazer. E eu acho que um ponto muito importante que ela traz, que é muito verdade, é assim, os desafios eles sempre vão acontecer, né? Eles sempre vão estar presentes, os imprevistos sempre vão acontecer, a gente pode ter certeza dos imprevistos, né? E a nossa questão, justamente, é saber e se tranquilizar com o fato de que talvez a gente não vá dar conta de tudo, ou de que talvez vão surgir desafios, que num primeiro momento eles parecem assustadores, mas com a autogestão, então com o foco, com a organização, com a determinação, com a persistência e a responsabilidade, a gente vai conseguindo olhar para esse desafio e tratar ele de uma outra forma, né? Como se a gente estivesse dando um novo significado para esse desafio que aparece na nossa frente. E isso tem a ver bastante com a resolução de problemas. Né, o desafio, o imprevisto, ele também é um problema que surge ali na nossa frente, né, uma questão que a gente precisa resolver, que a gente precisa transpor. E a autogestão, ela ajuda muito a gente a resolver problemas. Por quê? Justamente, eu posso usar o foco, né, a nossa competência socioemocional, para eu conseguir manter a minha atenção, ter uma atenção focada ali para o problema que eu preciso resolver. Né, para o desafio que apareceu ali na minha frente. Eu também preciso inibir outros pensamentos, outras coisas que apareceram, porque esse desafio apareceu aqui, né, caiu na minha bandeja e eu preciso olhar para isso, preciso resolver. Então, o foco me ajuda nisso. A responsabilidade também me ajuda, justamente porque eu preciso fazer um novo acordo, eu preciso fazer um novo combinado e eu preciso me responsabilizar e assumir esse novo combinado, que é resolver esse desafio, que entender esse problema e assim por diante, né? Então, a responsabilidade também me ajuda a resolver o problema que está ali na minha frente. Eu também preciso da organização, claro, para eu conseguir gerenciar meu tempo, para eu conseguir planejar o que eu vou fazer com esse desafio, o que eu vou fazer com esse problema que surgiu aqui na minha frente. Não é simplesmente ignorar e só porque eu fiz uma lista, esquece tudo e faz só o que está na lista, né? Não, né? Se surgiu um imprevisto, se surgiu um desafio, ele surgiu também para a gente olhar para ele e também para a gente solucionar ele. E a organização, ela justamente vai ajudar a olhar para esse desafio, olhar para esse problema que eu preciso resolver e dar uma medida certa para ele, né? Então, eu organizar ele. Bom, eu preciso agora resolver isso, surgiu um imprevisto ali, recebi um telefonema que eu vou ter que largar tudo e atender a esse telefonema, a essa demanda que surgiu. A organização me ajuda, então, a replanejar, né?
todas as três trouxeram essa coisa do replanejamento, quanto que ele é uma certeza ali para a gente, né? Na nossa rotina, as coisas vão mudando, as coisas vão se moldando, e a gente precisa também replanejar as nossas ações. E a organização ajuda muito nisso. Se eu tenho ela bem desenvolvida, já, né, estruturalmente, né, num trabalho contínuo, eu consigo, frente a um desafio, frente a um imprevisto, replanejar aquilo que eu estou fazendo. A determinação para a gente justamente pensar quais são os nossos objetivos, né? Surgiu esse imprevisto, eu preciso reavaliar meus objetivos. Eu vou seguir com o que eu estava planejando, eu vou seguir com aquela meta, ou eu preciso reavaliar isso porque o panorama mudou, né? O nosso cenário mudou. E a persistência justamente para a gente conseguir enfrentar as adversidades que estão vindo. E aí, para trazer um exemplo que todo mundo viveu, né, e quando a Andrea fala assim que todo mundo se identifica nas falas que vêm pelo chat, é porque está todo mundo vivendo isso sempre, assim. A autogestão, ela é uma competência importante na nossa vida, desculpa, justamente porque a gente vive numa rotina ou no nosso dia a dia ali com um imprevisto, a gente vive numa necessidade de se organizar, senão a gente nem precisava falar de autogestão. A gente fala de autogestão justamente porque a gente precisa dessa competência socioemocional e precisa desenvolver ela. E aí, para trazer aquele exemplo que eu vinha comentando, que todo mundo viveu, é justamente a situação da pandemia, né? Todo mundo teve a rotina abalada de uma forma ou de outra, né? Em maior ou menor grau, seja simplesmente porque a partir de agora eu preciso tomar mais medidas de proteção, né? Medidas de saúde, seja porque a partir de hoje eu comecei a fazer o teletrabalho, seja porque a partir de hoje eu tenho que gerenciar as coisas à distância, eu tenho que dar aula à distância, eu tenho que cuidar de uma rotina, organizar materiais porque vão vir buscar esses materiais. Então, todo mundo teve a rotina abalada de alguma forma, e a autogestão, ela justamente veio, e aí muitas vezes as pessoas, diante desse desafio da pandemia, tiveram que ali, na raça mesmo, lidar com a autogestão, desenvolver a autogestão ali na prática. Ela veio justamente porque foi um momento de parada, onde num curto espaço de tempo a gente precisou se reorganizar. E não foi uma vez só. A partir de hoje, não sei, as aulas vão ser online, a partir de hoje vai buscar material dessa forma. Não foi só isso, né? Constantemente, muitas vezes dia após fazer uma ação, reavaliar essa ação, pensar em outras alternativas, isso foi sendo construído ao longo do tempo. E é justamente a questão da autogestão, né? Ela foi ajudando a gente a resolucionar esse problema que foi a pandemia, né? Que está sendo ainda a pandemia, como que a gente vai se organizar. E justamente como que a gente vai se replanejando, se reorganizando, olhando novamente para a rotina, avaliando o que deu certo, avaliando o que não deu certo, por que deu certo, por que não deu certo, e conseguindo experimentar isso constantemente, né? Não é porque uma vez deu certo que eu não preciso nunca mais reavaliar o que eu estou fazendo, muito pelo contrário, é constantemente, por isso que a gente fala em desenvolvimento, né? E o desenvolvimento, ele é constante, né? Ele é dinâmico. É o tal do aprender a aprender, né, gente? Que desafio, um atrás do outro, né? A vida é feita de desafio, é isso mesmo. E a gente percebe aqui nessa roda de conversa, quando as pessoas compartilham as suas dificuldades e as suas facilidades, né? Bom, muito bom isso. Bom, gente, Tânia, como é que tá aí a participação no chat? Conta pra gente. Olha, a gente conta com uma boa participação aqui no chat, né? Professora Ana, também André. E tem umas falas bastante interessantes aqui, né? Que, como ponto também, para que a gente possa conversar um pouco. Professora Geiel, se eu não estiver falando errado, ele diz que o replanejamento é imprescindível, né? E também houve uma fala aqui em que o replanejamento é tão importante, né? Quanto o planejamento. Com relação à pergunta também que a André havia feito, né? Como é que as pessoas vão se organizando ou que dificuldades encontram, os professores colocaram aqui também. A professora Neide Aparecida, ela coloca que ela quer fazer muito essa autogestão, mas demora muito.
né? Então, que de fato realmente precisa. A professor Silvio, né, Silvio Luiz, ele coloca, ele fala do toque, né, do aplicativo de mensagem, né? Ele disse que é projetado para nos tirar o foco, né? Em alguma medida, sim, né? Porque a gente está sempre muito atento a isso também. A professora Patrícia, né, ela coloca que com relação à fala também, né, da professora Cida, dirigente, né, ela também reafirma, né, que a gestão ela precisa ser comprometida, né, e que isso ajuda no desenvolvimento como um todo. E também ela reforça aqui, né, que a pandemia foi um desafio imenso para todos nós, mas é um aprendizado, né, e um aprendizado vivido por todos aí, né, nesses dias. Tem uma fala bem bacana aqui também. A professora Neide, ela fala, né, que nesses tempos em que estamos vivendo, estamos mesmo precisando da amizade, né, e do carinho dos amigos do trabalho, né. Então, a gente fica muito focado, né, nessa questão de atender as demandas, atender os horários, mas também é sempre importante aquela fala amiga, próxima, né, junto aos colegas também, até para nos ajudar, né, a ter a organização do nosso próprio tempo. A professora Agnes, ela é de educação física, né? Ela coloca foco e organização, né, como muito importantes, mas ela também ressalta que muitas vezes ela não para e por isso às vezes ela patina, né? É um termo que ela utiliza aqui, né? Porque ela fica numa sequência permanente e às vezes isso passa um pouco. E por fim aqui, a professora Solange, né, que coloca que me organizar parece fácil, mas não é. Ela diz que a cabeça dela fica tonta, né, com a quantidade de coisas que ela precisa organizar e dar conta, e aí pensando na vida profissional e também na vida pessoal, né. Então, passa aqui a palavra aqui para a nossa colega Andréia, né, e para a professora também, para que ela possa comentar. Nossa, então que coisa, né? Depois Tânia, eu vou ficar curiosa, vou ranquear, viu? Qual que apareceu mais aí de dificuldade entre as pessoas? Bateu essa curiosidade, né? De qual, né, que é o desafio maior aí, né? E é claro que a gente poderia fazer o inverso, né, Tânia? A gente poderia perguntar aí para quem está nos acompanhando qual que tem mais facilidade, né? Qual que você se identifica mais? Será que é com foco? Será que seu senso de responsabilidade é aquilo que vem em destaque? Será que você é uma pessoa super determinada e persistente? Então, também é interessante a gente saber também, né, não só as nossas dificuldades, mas aquilo que a gente tem de melhor e pode ajudar o outro. A gente percebe na fala dos nossos convidados de que, assim, e é tão bonito isso quando eles trazem, né, a Deise trouxe, a Simone trouxe, a professora Cida trouxe, né, ao elogiar colegas de profissão, ao elogiar a equipe, né, a Deise falou, né, olha, eu não estou sozinha, né, apesar da ajuda aí das meninas que trabalham comigo na secretaria, né, Simone também trouxe essa questão. Então, assim, a gente vê que é importante, como é importante estar junto, né? Deise fala, né? Juntos somos fortes. Se eu não me engano, foi isso, não é? Que a Deise trouxe pra gente. Então, isso é muito bonito, porque a gente vê que é um momento dessa roda de conversa onde a gente está realmente trocando experiências, trocando dificuldades, trocando as não dificuldades e compartilhando sugestões para que os nossos colegas de profissão possam vencer as suas dificuldades. Isso é bárbaro, né, gente? Isso faz da gente um ser humano cada vez mais bonito mesmo e faz com que a gente avance, né, tanto no lado profissional como pessoal. Muito bacana isso e obrigada, viu, a você que nos ouve, que nos assiste, enriquecendo esse bate-papo, essa roda de conversa. E aí eu vou incluir mais uma convidada, é claro, trazendo a sua experiência e a sua vivência com a gente aqui nessa roda de conversa. Então, com a palavra, a educadora Terezinha Silva dos Anjos Delfino, diretora da escola, professora Marisa de Mello, da Diretoria de Ensino Leste 4. Seja muito bem-vinda, professora Terezinha. Olá, boa tarde a todos. Professora Andréia, professora Tânia, Ana, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vim falar um pouquinho sobre as macrocompetências, o socioemocional, né? E com a palavra o educador. Bom,
Hoje eu vim falar um pouquinho sobre sobre superação, que foi algo que me incomodava muito, e como eu desenvolvi a minha autogestão nesse caminhar e a minha macrocompetência. Sou Terezinha Delfino, estou na rede pública há 27 anos. Eu fiz o magistério, ciências físicas biológicas, pós e gestão escolar, estou aí a caminho do mestrado. Essa é a minha trajetória. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como que eu desenvolvi essa minha autogestão. Quando eu terminei os anos iniciais, os anos finais, né, que era a antiga 8ª série, eu não sabia que caminho seguir. E em conversa com a minha cunhada, que era educadora e supervisora de ensino, a mesma me incentivou a seguir o caminho da educação. Eu acredito que ela viu esse dom em mim, pois eu tenho uma paixão imensa pelo que faço. Cursei o magistério, fiz o ensino médio, era o magistério na época, né? E a partir deste momento, iniciou a minha paixão pela educação. Resolvi aprimorar todos os meus estudos e fui para a universidade. Também não sabia o que fazer, como fazer. Ao terminar o ensino superior, eu fui lecionar nos anos finais e no ensino médio. Desenvolvia diversos projetos com meus alunos, sempre motivava, fazia um ambiente propício ao aprendizado, trocávamos muitas ideias, resultando um aumento no nível de proficiência de cada um. Neste ano, na escola a qual eu trabalhava, estava sem coordenadora. Em uma reunião pedagógica de replanejamento, a diretora anunciou que iria apresentar a nova coordenadora. Toda a equipe ficou curiosa e ansiosa para conhecê-la, pois não havia ninguém de diferente no nosso meio. Após um longo tempo de silêncio, a diretora iniciou sua fala. E, para minha surpresa, ela disse o meu nome. Nossa, quase desmaiei. Todos na sala estavam me olhando com ar de espanto e surpresa. Eu não sabia como reagir, se eu corria, se eu chorava, o que eu fazia. Neste momento, a diretora pediu para que eu apresentasse o meu projeto. Mas que projeto? Eu nem sabia que eu iria ser apresentada como coordenadora. Extremamente tímida, muito nervosa, mas feliz pela confiança, porque o gestor, quando ele confia, a gente fica muito feliz. Falei para a equipe que eu não tinha nenhum projeto escrito naquele momento, pois fui pega de surpresa. Mas, apesar de não ter experiência de coordenadora, eu tinha muita vontade de aprender. Porém, eu assumi o compromisso de apoiá-los no que fosse preciso. Apesar de inexperiente, eu tinha grande amor pela educação e faria de tudo para desenvolver o meu trabalho com qualidade esperada por todos que estavam ali confiando em mim e acreditando no meu potencial. Fui para casa desesperada. Como sempre fui tímida e insegura, fiquei pensando, e agora, o que eu faço? Como que eu falaria com o grupo docente? O que trabalharia com eles? Quais as observações teria que fazer para ajudar o professor na sua prática docente? Como que eu conduziria as HTPCs? Enfim, neste momento, eu tomei a consciência que teria que mudar. Então, eu comecei a replanejar as minhas ações, registrar todas as minhas práticas. E como que eu faria para sanar essa timidez e essa insegurança? Resolvi, através de pesquisas, utilizar a técnica do espelho. Muito boa essa técnica, super indico. Passava horas conversando comigo mesma e dizendo, calma, você é capaz, você tem habilidade para lidar com o novo, fazer a diferença na educação e na vida dos professores e dos alunos. E assim foi feito. No começo das reuniões, das HTPCs, eu gaguejava, tremia, mas a equipe gestora e docente sempre me apoiavam, ajudavam e incentivavam nas ações previstas da escola. Durante essa jornada, na coordenação, eu fui percebendo o meu senso de responsabilidade. Isso era muito forte em mim. Eu não atrasava os compromissos, eu entregava os documentos nas datas previstas e horários determinados. Nesse processo, eu adquiri a prática de planejar e fazer registro de todas as minhas atividades. Procurava cuidar e estar muito perto de toda a minha equipe, sempre apoiando, incentivando, acreditando no potencial de cada um, como a minha gestora acreditou.
graças à confiança da minha gestora, né, que acabei de falar, e o apoio de toda a equipe, passei 5 anos na função de coordenadora, o que me proporcionou um grande aprendizado e fez muita diferença na minha carreira. Hoje, sou gestora da professora Marisa de Mello, é uma PEI dos anos iniciais, diretoria Leste 4, tenho uma equipe muito focada, cada um com a sua macrocompetência. Visualizo isso muito claro na minha equipe. Nessa escola, nós procuramos trabalhar com os professores, com os funcionários, os alunos, as competências socioemocionais e as habilidades de autogestão, como a autoestima, o foco, a responsabilidade, a determinação, a persistência e a organização. Cada um tem a sua autogestão. Sempre procuro transmitir para a minha equipe a importância de estar sempre planejando, replanejando, para que possamos obter sucessos esperados. E se no meio do processo algo der errado, sentamos, discutimos, realinhamos as estratégias para que possamos obter sucesso na aprendizagem dos alunos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha macrocompetência, que entendo ser e de agir como responsabilidade. Agradeço imensamente ao apoio da diretoria Leste 4, dessa minha gestora que acreditou em mim e que fez toda a diferença na minha carreira. O grande gestor é esse, que ele acredita no potencial da tua equipe e incentiva a caminhar e sanar todas as dificuldades possíveis. Muito obrigada. Terezinha, a gente que agradece, viu? Muito obrigada. Olha, você traz coisas assim, né, no seu, assim como todos os nossos convidados trouxeram, né, contribuições maravilhosas, características muito importantes da autogestão, e você traz a questão, né, você pode ter sido surpreendida, né, ao ser indicada para ser a PC da escola, né, mas alguém viu esse potencial aí em você, né? Quando você fala que você entrega, né, você sempre, esse seu senso de responsabilidade nas entregas dos compromissos, né? Então, e não é à toa, hoje você é uma diretora de uma unidade escolar. Então, Ana, como que é isso? Às vezes a gente não vê, né, essa competência, uma determinada competência que a gente possui, mas o outro vê até antes da gente. Comenta um pouquinho para nós, Ana, essa questão. Nossa, muito legal, muito rica também a fala que a Terezinha trouxe. De uma certa forma, a Terezinha foi até passando por todas as macrocompetências na fala dela, né? Quando ela foi contando um pouco da própria trajetória dela, então ela falou aí da resiliência emocional, falou também da abertura ao novo, e agora, principalmente, como que a autogestão também ajudou ela a se organizar, a ter esse senso de responsabilidade, né? Então, ter essa competência da responsabilidade, de assumir compromissos e de se engajar com esses compromissos para conseguir cumpri-los, né? É muito interessante isso quando a gente pensa justamente no processo de desenvolvimento, né, Andréia e pessoal? Então, quando a gente está nesse processo de desenvolvimento, a gente tem que sempre pensar na autorreflexão, né, ou no autoconhecimento. Então, nesse momento, quando a gente para se olhar, para observar as nossas competências, para observar o que o ambiente também vai dando de dicas, de coisas que a gente pode desenvolver mais, coisas que a gente faz que são legais, né? Então, eu estou vendo aí que a Terezinha, com o tempo, ela foi observando, né? Ela percebeu que a gestora dela tinha confiança, né, no trabalho dela, então, na responsabilidade que ela tinha para entregar as coisas, na organização, na persistência, né, e viu isso nela e também, provavelmente, Terezinha parou também para refletir, para se observar, para fazer esse processo de autoconhecimento e também chegar nessa observação de que ela tem aí bem desenvolvida na rotina dela a responsabilidade, especialmente, que é essa que a gente está falando, né? E o autoconhecimento, ele é fundamental, justamente, né? A autogestão,
especialmente a autogestão, mas todas as macrocompetências, elas exigem, né, esse momento de parada, esse momento de reflexão, né? Várias vezes eu vim falando, por exemplo, da questão do replanejamento, e quando a gente fala de replanejamento, a gente está justamente falando desse momento de sentar, né, refletir, avaliar o que deu certo, o que não deu certo. E isso a gente também faz com as nossas competências, com os nossos sentimentos, com a nossa organização no dia a dia, né? Esse momento de parar para refletir o que a gente fez que foi bacana, que deu certo, quais comportamentos ali do nosso dia a dia, quais ações que a gente fez que foram bacanas, foram efetivas, seja porque alguma pessoa deu uma devolutiva para a gente, falou, olha, fulano, isso aqui que você fez foi bacana, ou então que a gente percebe ali no nosso ambiente que alguém não gostou, ou que aquilo não deu um resultado tão potencial quanto a gente esperava. Então, esse momento de autorreflexão, de autoconhecimento, ele é essencial quando a gente está falando do desenvolvimento, né? E aí é muito importante também a gente pensar que o desenvolvimento, ele é contínuo, né, como eu vinha falando. Então, a gente está falando de um processo que ele vai caminhando sempre, né? Então, tem vezes, em algumas situações, que a gente pode se sair super bem. Então, nossa, eu consegui cumprir aquele objetivo, eu consegui gerenciar meu tempo, que bacana, que legal, né? Legal, vamos avaliar o que deu certo. E tudo bem se em outras situações também a gente não conseguir fazer isso, ou dar uma patinadinha, né? Como a professora falou, isso acontece, né? A gente não é robozinho, a gente não é programado ali para seguir um tempo, né? A gente lida ali no dia a dia com os imprevistos, e a autogestão, ela é justamente para a gente conseguir gerenciar também esses momentos de imprevistos, para a gente conseguir entender que eles fazem parte da nossa rotina, e a autogestão, ela vem, na verdade, justamente para a gente tentar manejar isso, né? Quando eu estava falando agora há pouco sobre, por exemplo, a resolução de problemas, ela vem justamente para ajudar a gente a resolver esses problemas do nosso dia a dia, né? E o autoconhecimento também, ele entra aí como uma ferramenta para a gente ir percebendo as coisas que a gente faz que são boas e as coisas que a gente faz que podem melhorar. E a gente sempre pode melhorar em alguma coisa, né? Verdade, Ana. Por isso que a gente sempre fala também da importância desse desenvolvimento que seja intencional, né? Então, para que ele seja intencional, um dos pressupostos é a gente se autoconhecer, né? A gente saber as nossas potencialidades e as nossas dificuldades, e aí sim, né, tentar melhorar, tentar aprimorar, tentar desenvolver. Eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo, né, Ana? Eu acho que é isso aí, viu? E aí, Tânia, como é que tá no chat? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Sim, Andréa, temos algumas contribuições aqui, né? Palavras interessantes aqui. Professor Sérgio, né? Fala que realmente a gente tem passado por momentos realmente muito desafiadores, mas que a gente tem que manter a resiliência, né? E aí é outra macrocompetência também importante, né? Para que ele consiga dar conta dessa autogestão. O professor João Carlos, né, ele coloca que a minha responsabilidade é o que se sobressai, né? Meu superego é mais forte que eu. Então, de fato, é alguém que se preocupa muito com essa questão das entregas. A professora Beatriz, né, ela disse que esse ano foi um ano de treinamentos, né, para adquirir essa macrocompetência na prática, né? E aí ela está falando justamente dessas situações aí que temos passado por conta da situação de pandemia. A professora Fátima, né, ela coloca que o difícil é quando procuramos ter foco e organização, né, e de alguma forma somos atropelados por outras agendas, né, ou por questões de retrabalho. E, de fato, aí a gente volta um pouquinho para a questão da resiliência, né, André? Que também foi bem trabalhada, né, e foi alvo da temática da discussão aqui também. E por fim aqui, o professor Luiz Carlos, né? Andréa, tem aqui um parabéns importante. Ele coloca que está dando um show na apresentação e também na mediação. Então, fica aqui também registrado. E o professor Geiel, me perdoem se eu não estiver lendo corretamente, tá? A autogestão é muito importante e também a autoestima, né? Para contribuir no desenvolvimento dessa macrocompetência, né? Então, aqui passa a palavra aqui também para a Andréa, né? E
Passo a palavra a vocês também. Ana, obrigada. Andréia. Que coisa boa, né? E a gente está chegando ao final da nossa roda de conversa, gente. Então, eu tenho um recadinho antes para dar para vocês, que é assim, estará disponível amanhã, no período da manhã, um percurso formativo no AVFAP, tá? Ele trará, é um percurso formativo que trará as competências socioemocionais, ele leva o nome da nossa roda de conversa com a palavra o educador, e aí vocês vão poder assistir a nossa primeira roda de conversa, que foi sobre resiliência. Essa de hoje também estará disponível, e ao longo do período que a gente for fazendo, né, as rodas de conversas, aí também vai estar disponível nesse percurso formativo, além de outros materiais, tá bom? Tudo sobre competências socioemocionais, muito bacana, e é um percurso que pode ser acessado por todos os profissionais de educação, QM, QAE e QSE. Então, eu gostaria de agradecer a Ana, do Instituto Ayrton Senna, a professora Tânia, que ajudou a gente aqui na mediação do chat, aos nossos convidados, professora Cida, professora Simone, professora Terezinha, a Deise, nossa secretária de escola. Muito obrigada, gente. Obrigada à equipe do Centro de Mídias, à equipe da EFAP, a você que nos assistiu, que colaborou com essa roda de conversa, enriquecendo mais ainda o nosso trabalho. Meu muito obrigada. E para finalizar, a gente trouxe um pensamento de Dalai Lama que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui. Diz assim: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Pessoal, até a nossa próxima roda de conversa.